Esse edital de apoio ao hip hop, de premiação dentro desse território criativo, é na verdade um prosseguimento da mesma política em relação aos pontos de cultura. A sociedade brasileira descobriu recentemente de que a população tinha desenvolvido uma capacidade criativa e ações organizadas de cultura e atividades artísticas nos ambientes mais degradados socialmente, onde predomina a violência, a pobreza, às vezes a miséria, nas favelas, nos bairros populares, nos assentamentos rurais, nas tribos indígenas e sempre em torno da juventude. Essa criatividade, essas atividades culturais fazem parte de uma dimensão da humanidade de que cultura é uma necessidade básica e mesmo nas condições socialmente mais degradadas, as pessoas fazem cultura. E o Ministério, a partir do ponto de cultura, reconhece essa criatividade. E mais, a gente reconhece como uma verdadeira tecnologia social inventada pela própria população para qualificar as relações sociais, permitir deleite estético, permitir e desenvolver a capacidade de expressão, de melhora da vida das pessoas, aumento da qualidade de vida, porque a gente não pode pensar que aumento da qualidade de vida é apenas um novo padrão habitacional e esgotamento sanitário. Evidentemente que essas coisas são importantes, a urbanização onde a população pobre do Brasil mora, mas é evidente que a dimensão mais importante é qualificar as condições de vida no plano subjetivo e capacitar que as pessoas desenvolvam plenamente sua condição humana. E o reconhecimento por parte do Estado brasileiro da criação, da criatividade, das manifestações culturais, não importa se é capoeira, cineclube, grupo de música, música tradicional ou manifestação tradicional ou contemporânea, tudo isso faz parte de uma complexidade que é essa diversidade cultural brasileira, que talvez seja o maior patrimônio. Hoje, ao nos relacionarmos com o hip hop, na verdade a gente está constatando a presença forte e poderosa do hip hop em toda a periferia brasileira, muitas vezes dialogando com outras culturas, no Nordeste, muitas vezes, em muitos estados, dialoga com a tradição dos trovadores, dos repentistas. A palavra cantada tem manifestação no mundo inteiro e é uma tradição em algumas regiões do Brasil, como no Nordeste. O ministro Gil até propôs, e nós fizemos, um festival onde as duas tradições, quer dizer, a tradição dos trovadores brasileiros, dos repentistas, dialogasse com o hip hop na medida em que ambos são palavra cantada, ambos são cartografia da diáspora negra no mundo. Quer dizer, os negros que vieram como escravos para o Brasil são os mesmos que foram para Cuba, para o Haiti, para os Estados Unidos, para todo o Caribe, para a América Central, e isso, de alguma maneira, dá uma identidade que não concorre com as identidades nacionais, mas de alguma maneira, culturalmente, tem um sistema aí que pode ser pensado como um território cultural. Então não se trata de uma manifestação estrangeira, se trata de uma manifestação que vem em um determinado momento através da cultura de massa, mas faz parte dessa cartografia da diáspora africana nas Américas, faz parte dessa capacidade criativa das populações que vieram como escravos e dos seus descendentes. Então, é absolutamente legítima esse reconhecimento, é legítimo esse reconhecimento por parte do Ministério da Cultura e o estímulo, porque é uma das principais formas de expressão hoje da juventude pobre do Brasil. É como uma manifestação cultural importante na medida que é praticada por milhares de pessoas, dezenas de milhares, é a forma de expressão preferida por parcelas da juventude que querem se expressar, que querem participar do Brasil, que querem recriar o mundo, que querem ter capacidade de interferir no destino através da crítica. Os temas do hip hop são muito evidentes, são temas caros para a juventude: drogas, injustiça social, repressão policial, necessidade de ter acesso em condições iguais a outras camadas da sociedade. E a palavra cantada, que é a essência do hip hop, ela é fundamental como instrumento de
fazer essa crítica de veículo de expressão de uma forma mais elaborada, mais qualificada. Então, o Ministério da Cultura reconhece como uma manifestação cultural brasileira. Tudo que os brasileiros fazem é brasileiro e não seremos nós que contestaremos isso. Olha, eu fiquei muito impressionado com ele, que foi no primeiro ano do governo, ele veio aqui manifestar apoio ao que nós estávamos falando em termos de democratização da cultura e demandar esse reconhecimento para o hip hop. Inclusive, ele já tinha essa ideia que coincidiu com a ideia do ministro Gil de dialogar com outras manifestações com as tradições culturais brasileiras, exatamente para permitir um enraizamento mais profundo de algo que veio pelos meios de comunicação de massa, que a juventude brasileira se identificou, mas que evidentemente essa mesma juventude tem outras identidades que são contextualizadas dentro do território nacional, e ele tinha uma capacidade de verbalização impressionante. 2 ou 3 momentos, inclusive, todos nós nos emocionamos com o grau de identidade do nosso discurso, não só eu, do atual secretário executivo Alfredo Manevi, com o discurso que ele trazia e a proposta política dele de que o Ministério era democrático na medida em que reconhecia toda essa diversidade cultural brasileira sem nenhum preconceito, sem nenhuma discriminação, sem nenhuma restrição e, portanto, era um apoio a todo esse processo cultural rico, vivo, complexo, generoso que a gente vive no Brasil. As pessoas são multifacéticas e é evidente que o mundo que a gente vive, ele precisa dessa crítica para que ele possa viver processos de superação de todas essas mazelas. Então, isso é uma demonstração de vitalidade do hip hop. Ter relações com os temas que são importantes para o público é o que dá vida a uma manifestação cultural e a uma linguagem. Eu acho que é isso que permitiu esse enraizamento tão amplo no Brasil do hip hop. Acho que o fato de ser palavra cantada facilita, quer dizer, a poética advém da relação dos compositores, dos cantores com a temática que interessa ao público. Então cria um circuito muito positivo, muito vital, que eu acho que isso acaba produzindo esse processo de crescimento da manifestação hip hop no Brasil.